Salve meus nobres, aqui quem fala é o Davi, falando de mais um vídeo aqui. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil a gente dar conta de tudo. Teria que ser 5 vídeos por dia. Mas vamos lá, meus irmãos. Hoje a gente vai falar aqui do tal tarifaço, né? O Donald Trump vai taxar o Brasil em 10%. Ele ainda pegou leve. Teve países que ele cobrou 50% aí, né? Mas o que o Trump fez, meus irmãos, e não é passando o pano, né? Mas a verdade é essa. Ele está protegendo o mercado dele. Quem teve acesso à informação de verdade, quem procurou entender o que realmente falava, não só o discursinho de lacração, ele lacrou na Gabi, não sei o que. Não, esquece essas mitadas, né? Que começou assim, esse negócio inclusive das mitadas do Bolsonaro, foi uma coisa que a galera começou a fazer os reacts e os cortes, né, das entrevistas do Dr. Enéas antigas, e principalmente ali daquela entrevista com Gabi, né, de frente com Gabi. E tanto que o pessoal tava aquele óculosinho preto, aí depois os bolsonaristas pegaram e colocaram aquilo para Bolsonaro, mas começou com Enéas, né? Partindo daquela ideia, Enéas o melhor presidente que a gente não teve. Só que, infelizmente, as pessoas se resumem àquilo. Não, aí o cara deu uma resposta à altura, o cara era muito inteligente, mas não, você tem que entender o que ele estava querendo dizer. E no livro de Adriano Benayon, resume tudo o que Enéas pensava, porque eles perceberam, fazendo uma pesquisa extraordinária pela história do mundo, e chegaram à conclusão, que qualquer um chega também se ler o livro, que os impérios deixaram de ser império a partir do momento que começaram com essa história de livre mercado, deixar indústrias de fora, quebrar o comércio local e dessa maneira gerar emprego fora, levar o dinheiro para fora, enquanto aqui fica só a mercê de migalhas que caiam da mesa. Por exemplo, hoje quando você paga a sua conta de telefone, que o pessoal diz, né, eu já dei esse exemplo várias vezes, que ó, foi bom porque o telefone ficou barato, antes o telefone era coisa de rico, é porque você comprava as ações, ela era sua. Quem, inclusive quando teve essa mudança que foi privatizado, que não poderia ser, já que o povo era dono de verdade, o povo pagou pela linha, né, teve gente que recebeu 25 mil, 50 mil, dependendo, né, de onde fosse também o lugar, mas teve gente que chegou a receber esses valores no tempo que o real era real. Por quê? Porque a pessoa era dono da linha. O Estado nem podia privatizar, aquilo foi um crime. Então, naquela época, quando você pagava, de fato, era revertido em imposto, né? Era para ser para asfaltar, saúde, educação, segurança, né? Mas hoje, quando você paga a conta, você já sabe, não, eu estou pagando para a indústria está levando para fora do país, gerando emprego lá fora, gerando riqueza lá fora. Enquanto aqui fica, né, a mercê que eles venham investir. Investir em quê? Né? E eles compram as coisas que nós mesmos fazemos para pagar com 10 ou 20 anos. As privatizações funcionam assim. Então o Donald Trump fez a mesma pesquisa no país dele. Ele viu quando os Estados Unidos era forte, quando ele tinha medidas protetivas ao mercado dele. Ele era o período que ele foi forte, ele falou isso com Elon Musk, mas a mídia pula essa parte propositalmente para que as pessoas não entendam, né? Principalmente numa vida corrida como a gente tem hoje, o negócio é resumir. Então o povo pega o resumo e não entende o contexto, não é? Nem sempre você lê, quase sempre você lê o resumo, você vai pegar o contexto. Então vamos ver aqui o que é que o Trump falou, agora que você já tem ciência, né, de como o Trump está pensando. Ele quer voltar aos bons tempos lá, protegendo o sistema interno dos Estados Unidos, fazendo com que quem produza lá, né, seja valorizado. Inclusive várias fábricas, eu estava vendo, parece que o Toyota Corolla, né, que é o carro, o sedã médio mais vendido do Brasil, ele é fabricado nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos fez um jeito, né, de incentivar que fábricas sejam abertas lá para quê? Para gerar emprego, para gerar produção, consumo de matéria-prima, né, a indústria de ferro, a indústria da borracha, todo mundo ganhando dinheiro, porque esses carros estão sendo fabricados lá, né, e quando o carro também é vendido, eles ganham de novo. Então é isso que um país tem que fazer. Não é dizer, eu não quero nenhuma empresa de fora. Não é isso. É que você tem que fazer com que essas empresas de fora se tornem suas, né? Fazer com que o trabalho delas gere emprego dentro da sua nação e não leve, como aqui no Brasil, por exemplo, onde as empresas automobilísticas, o que elas fizeram? Elas quebraram as empresas nacionais. A gente tinha a Puma, a gente tinha a Gugel, tinha pelo menos umas 4 empresas, 5 empresas aí de carros, querendo crescer no Brasil. As montadoras que forneciam a mecânica, por exemplo, do caso da Puma, né, que usavam a mecânica Chevrolet, a Gugel usava muito da Volkswagen. Quando viram essas empresas crescendo, vendendo para a Argentina, Uruguai, esses carros começaram a ser importados, as empresas disseram, opa, essas empresas brasileiras podem crescer, os carros deles estão com cada vez mais qualidade, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então eles pagam a campanha de candidatos do sistema para que esses candidatos cheguem e cortem qualquer financiamento, qualquer ajuda, né, facilidade que o governo
esteja dando a essas empresas brasileiras que estavam crescendo, o Ciro Gomes, quando virou o ministro lá, né, da economia, ele começou a controlar as finanças, fiz um documentário explicando. Enfim, eu sei que esse empréstimo que a Gungel precisava e dependia disso para continuar sobrevivendo, inclusive ela já tinha pedidos de carros que ela conseguiria sobreviver caso o empréstimo fosse dado, né, ela já tinha esses pedidos para cobrir as parcelas. Aí o Ciro Gomes negou, né, que era para a empresa quebrar mesmo, porque isso é o candidato do sistema, fazendo com que as coisas aqui não vinguem, para que as coisas de fora possam crescer sozinhas, né? É um monopólio, 5, 6 empresas ali, todas de fora, um acionista, o pessoal, Volkswagen, Chevrolet, Ford, você gosta mais de qual? O cara, elas, né, tem os grupos que controlam, isso é um fato, né? Vamos dizer assim, a cara da empresa. Mas se você for olhar como essas empresas são de capital aberto, os acionistas de uma empresa é de outra também. Então veja, se você tem ações, vamos dizer que você tem ações na empresa amarela e tem ações na empresa azul, você vai querer que as duas, uma derrube a outra, você vai deixar que essa fabrique um motor, por exemplo, que rode 25 km e deixe essa com um motor que roda 10, sabendo que esse vai engolir aquele. Se você é dono das duas, não, você mantém as duas equilibradas ali, né? Faz um meio termo das duas para que ambas continuem existindo e você ganhe dos dois lados, principalmente daquele cliente que está insatisfeito com essa e corre para a outra, né? Então é um monopólio, é essa bobagem, é isso que a Enéas percebia, é isso que os patriotas percebem, os verdadeiros patriotas percebem isso, os conservadores, que não é fácil ter concorrência quando, por exemplo, se for eu e você, a gente vai vender picolé, você pode vender picolé, eu posso vender, todo mundo pode vender, são coisas fáceis de fazer, qualquer um faz. Mas quando se trata, por exemplo, de extração de petróleo, fabricação de carro, é uma coisa complexa, não tem como ter livre mercado, porque é um sonho, né? É tão utópico como o sonho dos comunistas. Não, vamos arrecadar aqui e vai todo mundo viver bem. É uma utopia, simplesmente só existe na teoria. Na prática não funciona assim. No caso do comunismo, as pessoas não se esforçam igual, então é o trabalhador pagando pelo preguiçoso, né? E no libertarismo, não, deixa as empresas concorrer que elas mesmas vão se regular, não, né? O grande engole o pequeno e oprime, né, aqueles que querem crescer, é isso que acontece. Então você precisa de um equilíbrio aí, e o problema é isso, as pessoas estão desequilibradas hoje, inclusive nas opiniões e na forma de ver o mundo. Então vamos ver aqui, né, o Donald Trump, malvadão, dizendo que vai, né, taxar o Brasil em 10% aqui, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Então, esse déficit comercial não é apenas um problema econômico, mas são uma emergência nacional que ameaça a nossa segurança e nossa forma de vida. É uma ameaça ao nosso país. E por isso, a partir de amanhã, os Estados Unidos vão implementar tarifas recíprocas para outras nações. Já há muito tempo vemos pensando nisso, a gente pensava muito sobre isso, mas por muitas décadas isso não foi feito e vejam o que aconteceu. Para nações que nos tratam mal, nós vamos calcular a taxa combinada de todas as suas tarifas, barreiras não monetárias e outras formas. E porque estamos sendo muito bons, somos pessoas boas. Você não é tão bom quando te roubam, né? Quando roubam nossos trabalhadores aqui. Todos os sindicatos tipicamente votavam democratas, os democratas não votam mais porque o trabalhador sindicalizado ou não, agora são republicanos. Nós vamos cobrar aproximadamente metade do que eles estão nos cobrando. Então as tarifas vão ser não totalmente recíprocas, não podia fazer isso. Teria sido difícil para muitos países também. Eu quero ver aqui, se você tiver o gráfico, pode colocar, por favor? Howard, nosso secretário de Comércio. Se vocês olharem isso, a China, na primeira linha, 67% são tarifas cobradas aos Estados Unidos, incluindo manipulação de câmbio e barreiras de comércio. 67%, eu acho que vocês conseguem ver, quem enxerga bem. A gente está ventando muito, a gente não queria trazer um cartaz maior. Conseguimos aqui com uma versão menor. 67%
30%, então nós vamos cobrar uma tarifa recíproca de 24% descontada. Então, a gente está cobrando menos do que eles estão cobrando de nós. Nós nunca cobramos nada de ninguém, então agora vamos cobrar. União Europeia, eles são muito difíceis para negociar. A União Europeia é muito amiga, mas eles nos roubam. É muito patético. 39% vamos cobrar 20% deles. Então, metade. Vietnã, bons negociadores, um bom povo, eles nos cobram 90%, nós vamos cobrar 46% de tarifas. Taiwan, que tomaram todos os nossos chips de semicondutores de computador, nós reinávamos, aí nós tínhamos tudo, agora não temos quase nada, mas a maior empresa está vindo e Liz Eldon está trabalhando nessa aprovação, uma empresa fantástica, o Sr. Wei, uma das maiores empresas do mundo, estão vindo de Taiwan para cá e vão construir uma das maiores fábricas do mundo, talvez a maior, mas 64% vamos cobrar 32%. O Japão excelente povo. Eu não dou culpa, não culpo o povo por fazer isso, eles são inteligentes. Eu culpo as pessoas que estavam na Casa Branca antes de mim, que deixaram isso acontecer. Japão, 46%, eles não cobram 46%, e muito mais alto para alguns itens como carros. 45%, vamos cobrar 24% deles. Índia, muito duros. Você viu, família, o Japão, né, para proteger o mercado automobilístico deles, eles cobram 46% dos carros americanos de imposto, ou seja, aumenta quase 50% do valor. Se o carro for 100 mil, ele passa a ser 146 mil. Então, eu tava vendo uma reportagem dessa, como eu gosto muito de carro, eu fico observando, né? E aí eu tava vendo que lá tem um japonês que ele fabrica o Challenge, né? Ele faz o Dodge Challenge lá. Ele pega outros carros, desmancha e faz bem parecido, né? Por quê? Porque é caríssimo você conseguir esse carro lá no Japão, né? Aqui quando a galera gosta muito de JDM, sonha, né, com os carros JDM, mas lá no Japão que tem, as pessoas já pensam nos outros carros que tem fora, né? O ser humano é assim, ele quer muitas vezes o diferente, o mais difícil, né? Então veja, que os países fazem isso para proteger o seu mercado nacional. As tarifas existem para isso, não é só para ganhar dinheiro, mas no Brasil, o Brasil é o contrário, para manter o luxo e o caviar da esquerda, o que é que a gente faz? A gente taxa os de fora, o produto de fora, e taxa também os que fabricam aqui, taxa também o produtor do próprio Brasil, né? Por isso é que o país não cresce, você taxa fora e taxa dentro, né? E o Brasil não tem moral nenhuma para reclamar, já que já taxa os Estados Unidos também em tudo, né? E outra, o Trump foi eleito para governar para os americanos, não é para os ucranianos, não é para os brasileiros, como eu já disse, pessoal batendo palma, e quem cria isso é essa maldita falsa direita que tem no Brasil. Os caras são malditos mesmo, eles ficam falando como se o Donald Trump fosse dizer assim, não, eu vou resolver o problema do Brasil, é minha nação, é minha segunda casa. Não, o Donald Trump foi eleito para resolver o problema do país dele, ele tem autoridade, ele tem poder lá para resolver o problema dele, de outras nações não, né? De outras nações não. Então o pessoal fica com essa ilusão vendendo, já que aqui os caras só estão barganhando, né? E já estão com as eleições ganhas, os caras não precisam nem gastar com campanha. O que vai ter de desvio, eu fico imaginando aí, dessa direita canhota, de verba não vai ser pouca. Por quê? Porque os caras sabem que não precisa fazer força. Todos esses que estão aí hoje já estão eleitos, né? Então os caras vão poder, vamos dizer, se tem uma verba de 1 milhão para gastar com panfleto, os caras gastam, sei lá, 10 mil e o resto em bolsa, né? Eles vão fazer isso. Por quê? Porque o povo já está certo. A gente precisa botar isso porque é a única coisa que tem. Infelizmente é a verdade, né? Deixar a esquerda é pior ainda. Então é terrível, né? Que hoje os conservadores foram capturados por essa falsa direita. Inclusive dentro dela tem bons nomes, como eu já disse, mas esses mesmos caras estão reféns, né, da liderança falsa que está aí hoje em dia. Enfim, né, deixa a gente continuar aqui o discurso do Trump para a gente encerrar esse vídeo. Vamos lá. Primeiro-ministro é um amigo meu, mas eu falei, amigão,
Eles não estão tratando a gente bem, eles nos cobram 52%. A gente cobrou quase nada já por décadas. Foi só 7 anos atrás, quando eu entrei, a gente viu quanto a China cobrava e tiramos centenas de bilhões de dólares da China em tarifas. E eles entenderam. O presidente entendeu, ele falou, bom, eu entendo, e os outros países também entendem. Nós vamos ter que conversar bastante, mas eles entendem. Eles nos roubaram, então eles têm que entender. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo, ele era um homem fantástico, infelizmente foi assassinado, foi tirado de nós, mas eu falei com ele, Shinzo, nós temos que fazer algo, porque esse comércio não está justo. Ele falou que sabia, que foi um excelente homem, um homem fantástico, mas ele entendeu imediatamente o que eu estava falando. Eu falei, Shinzo, a gente tem que fazer algo. Ele disse que sabia. Nós teria sido um acordo melhor do que a gente tínhamos feito com eles. Bom, já se passaram muitos anos, mas se observarmos Suíça, 61% para 31%, Indonésia, Malásia, Camboja, olha o Camboja, 97%. Vamos diminuir para 40%. E eles ganharam uma fortuna com os Estados Unidos. O Reino Unido tem 10%. Nós vamos para 10%. Vamos fazer a mesma coisa. África do Sul, 60% para 30% nosso. Algumas coisas ruins acontecendo na África do Sul. Estamos pagando para eles bilhões de dólares e a gente cortou o financiamento porque coisas ruins aconteceram na África do Sul. Eles não querem reportar porque são tudo fake news. Brasil, 10%, 10%. Brasil. Bangladesh, 74%. Então, vocês veem o que está acontecendo. Paquistão, 58%. Sri Lanka, 88%. Então, o que estamos fazendo? Nós podíamos tirar todos os 88%. Mas ele fez um excelente trabalho, né? Leva com você, não vai durar muito aí. Então, você ouviu aí, Brasil 10%. Foi pouco, né? Porque o Brasil já taxa muito todo produto que entra aqui. Agora, meus irmãos, essa questão dessas empresas, você vê que realmente se o presidente ele não tomar uma iniciativa, ele destrói mesmo a empresa dele. Porque hoje, a indústria dele, porque hoje está tudo, de fato, globalizado, né? O cara fabrica uma coisa aqui, ele já manda para outro canto e é assim. Aí você imagina, o Brasil, ele tem diversas leis, né, que fazem com que o salário ele seja muito para quem paga e pouco para quem recebe. E por que isso acontece? Porque o salário aumenta demais. Você vai entender o que eu estou dizendo. Veja, o primeiro salário era na faixa aí de R$80 ou menos, né? Na faixa de R$80 em 1994. Esses R$80 comprava muito mais do que os 1.500 de hoje. Então o assalariado mínimo de 94 tinha um poder de compra com R$80 maior do que hoje com 1.500. Então não me diga que o salário não sobe. Ele sobe, só que o governo, toda vez que aumenta o salário mínimo, ele aproveita para subir muito mais, para inflacionar os preços, muito mais do que o aumento, superando o aumento. Então você bota um volume de dinheiro maior no bolso, mas essa moeda de troca, né, que o dinheiro é isso, uma moeda de troca, não consegue trocar pelas mesmas coisas que o salário menor conseguia. Então é uma coisa que eles fazem porque eles confiam na burrice do brasileiro. Olha, eu vou aumentar, ganho popularidade com isso, mas faço com que esses trouxas consigam trocar por menos coisas esse valor que eles estão ganhando. Então a solução não é de forma nenhuma aumentar salário, é aumentar o poder de compra, fazer com que realmente o país cresça todo junto, para que aí sim a nossa moeda, o nosso suor fique forte e aí possa sim fazer com que o assalariado mais baixo da categoria de trabalho tenha uma vida digna e decente, porque assim ele merece, porque muitas vezes são os que mais trabalham, né? Mas não fazem assim. Então quando você deixa assim aberto, entrega as baratas, como o Brasil faz. O Brasil literalmente mata os seus heróis, elimina, não deixa a possibilidade de você crescer. Você vê a quantidade de empresas que abrem, isso é dados aí, você procurar dados do governo, você vai ver, né, a quantidade de empresas que abrem e falecem, né, em menos de 1 ano, menos de 2 anos, porque não conseguem sobreviver num mundo de tubarões, né, onde muitos amigos do rei têm várias exceções e regalias que você não tem, por isso é que você quebra. Então, você imagina, você está produzindo aqui no Brasil, sei lá, um sapato, né, um calçado. Você já tem as grandes marcas com milhões de propaganda, né, com facilidades que você não tem.
E para piorar a sua situação, você fabrica o produto aqui dentro do Brasil. Então você tem que seguir as leis trabalhistas, né? Cada empregado, que o patrão paga por ele, um empregado e meio, né? Porque é mesmo de taxa que tem em cima ali de cada um, né? Não, isso aqui é para ele receber no final, então vai cobrando taxa em cima, né? Então faz com que a pessoa receba menos do que ela merecia. Você vê hoje um cara que está na área de segurança, é tudo empresa terceirizada hoje. Ninguém contrata mais direto o segurança, é tudo empresa terceirizada, né? Mais ou menos eu acho que os caras pagam ali um salário de 8 mil para pagar 2, 2,5, 3 no máximo ao vigilante. O vigilante literalmente se lasca, né? Trabalhando, arriscando a vida dele ali. E uma terceira empresa que não deveria nem existir, era para ele ser contratado direto, ele não tem o direito de receber, né, esse dinheiro dele todo. Porque cria um monte de direito trabalhista, a empresa fica com medo, então ela contrata uma terceirizada para se livrar dessa burocracia. Aí assim o governo permite. Então é um esquema de escravidão mesmo, é um sistema totalmente de escravidão, para fazer com que o seu trabalho, né, ele gere muito imposto para quem está pagando o seu salário, e você que receba pouco, porque eles criam toda essa safadeza toda para viver a gente tudo desse balaio de gato, né? Vocês sabem que eu explico aqui da maneira mais simples possível para que vocês, todos nós entendam, até porque eu também sou um cara simples, né, meus irmãos? Mas é isso que acontece. Você não tem como competir, por exemplo, o empresário, né, você que está montando o seu negócio, com uma empresa criada lá na China, onde eles podem botar o cara para trabalhar de manhã até de noite, pagando o mínimo possível em condições de fome, né, já que é um país comunista. Você já tem que estar satisfeito em estar vivo e pronto. Então, imagina essa condição, né? Aqui você é obrigado a seguir essa cartilha, senão você se lasca. Lá fora, eles não seguem isso, conseguem fazer o produto muito mais barato com trabalho escravo. Como você vai competir com esse fabricante, que está no mesmo ramo que você, vendendo os mesmos sapatos fabricados lá a custo de quase nada de mão de obra, e aqui você é obrigado a pagar essas coisas? Como é que você compete? Simplesmente você sai do mercado. É isso que acontece. Então, a taxação, ela serve para isso, para você dizer, não, mas como você faz essa safadeza todinha aí no seu país, o trabalho escravo, vou cobrar de você para que a minha indústria aqui não morra. Mas o que na prática no Brasil acontece é que sai taxando tudo e nós tomamos naquele lugar para ter algum bem dentro de casa, ou até manter os que já tem. Enfim, meus irmãos, eu espero que você tenha entendido. Eu agradeço demais a todos vocês que acompanham aqui o canal. Não espere notificação, venha direto, porque tá difícil, né? Mas a gente vai continuando aqui, tentando bater a real ao máximo possível de pessoas e explicar, né, por que o Brasil é como é. Sem enrolação e sem manipulação. Velho Diário do Davi, aí disponível. Vai chegar a atualização. Corra enquanto não chega essa atualização, para que você possa adquirir ainda por esse preço promocional, tá certo, família? Fiquem com Deus agora sim, um abraço e fui!